Olá, alunos do oitavo ano A, bom dia. Vamos começar a nossa aula deste dia 5/10. Vamos relatar, né? Vamos falar aqui sobre o capítulo 6, né? Oralidade, memória e invenção. E a gente vai discutir esse tema: o teatro é povoado de histórias. De onde vêm as histórias que conhecemos e contamos? Segundo o alemão Walter Benjamin, uma boa parte, uma boa fonte de narrativas orais é aquela pessoa que observa durante muito tempo um mesmo lugar, certo? Então, em cima dessa teoria, né, ele chegou a essa conclusão que a partir do momento que você conhece, né, que você tem esse amplo conhecimento, esse domínio sobre um determinado lugar, então você tem como estar contando essas histórias, né? Que são histórias que a gente conhece e que a gente conta também, né? Para os mais novos, né? Para as pessoas que ainda está formando seus conhecimentos. Então, por essa razão, tem muitas lembranças e histórias para compartilhar, né? Então, se você conhece a cultura daquele lugar, o povo daquele lugar, então você vai ter muito conhecimento, muita cultura, né? E dentro dessa cultura, você vai ter conhecimento suficiente para estar repassando, né? Estar contando essas histórias que a gente conhece, certo? Também constituem uma boa fonte de viagens, né? Então, se você é um viajante, né? Se você já fez muitas viagens, é uma pessoa, digamos assim, viajada, como a gente costuma falar no coloquial, então você tem histórias para contar, né? Então, partem para terras estranhas, né? Pessoas que vão para outros lugares e voltam com inúmeras histórias, né? Ouvidas e lidas sobre outros hábitos e comportamento dos povos, certo? Vocês sabem, alunos, que cada lugar tem o seu comportamento, a sua forma de falar, né? Os dialetos. A gente vê que aqui do Nordeste para o Sul, dentro do mesmo país, né? A gente já consegue observar que as pessoas não falam do mesmo jeito, né? Tem uns dialetos, né? Uns sotaques diferentes. Então, geralmente quem faz algumas viagens para outras culturas acaba adquirindo, né, esse tipo de conhecimento, certo? Então, ó, as histórias, elas promovem, né? Elas promovem esse conhecimento dentro das culturas, certo? O investigador e narrador que viaja muito para terras distantes, ele apresenta alguns, digamos assim, alguns encontros, né, de andaris que chega a contar histórias de diversos lugares, né, do mundo. Então, cada pessoa, cada andarilho, né, de acordo com o local que ele for, que ele estiver andando, ele vai levando consigo na sua bagagem alguns conhecimentos que ele pode ser compartilhado, certo? Como o título do espetáculo que a gente viu aqui, né, sugere a reunião das histórias, ela é conduzida pelo vento, ou seja, por um elemento presente na natureza que dá movimento ao caminho dos andarilhos, fazendo com que eles não fiquem em um único lugar, né? Então eles vão em um local, repassa aquele conhecimento, entra, caminha para outro local, né? Se desloca para outro local, leva aquele conhecimento e assim sucessivamente. Ele vai disseminando esse conhecimento de um local para outro. Ao longo da peça, são contadas histórias que apresentam questões como relação de trabalho, sofrimento, recompensa, assim como as injustiças causadas pelas diferenças entre a riqueza e a pobreza, né? Então, esse trabalho aqui, ele ainda, ele ainda chama a atenção dos espectadores pelo fato de que a circulação de história dentro de uma cultura permite acesso e conhecimentos, né? E saberes que não seria adquirido sem essa troca. Então, no momento que você vai em um local,
Você leva os seus conhecimentos para aquele local, para as pessoas daquele lugar. E ali também você adquire conhecimento com aquele local, aquelas pessoas dali que você está, que você chegou para levar conhecimento. Então você leva conhecimento, né, para aquelas pessoas e acaba adquirindo conhecimentos também, né? Então você vai ter, consequentemente, você vai ter muita história para estar contando, certo, meus alunos? Então, vocês derem mais uma lida no conteúdo, assistam os vídeos, né, que estão aqui no grupo e respondam as atividades. E bons estudos!